Fala pessoal, a gente tá aí na véspera, aí, faltando 2 semanas aí para a Expedição Atacama. E eu tô indo agora ali na oficina de um amigo, do Vladimir, aprender a fazer como que faz, né, aprender na prática como que faz um reparo de pneu. Então eu já vi alguns vídeos na internet, a gente sabe que teoricamente é simples fazer um reparo em um pneu sem câmara, mas na prática pode ser um pouco diferente. Então eu vou ver justamente com um profissional, com alguém que trabalha especificamente com isso, como que a gente pode fazer isso com uma certa segurança e até com eficiência, beleza? Valeu! Fala galera, tô com o Vlad aqui, ó, brother, profissional na área. Aí o Vlad, eu trouxe o meu equipamento aqui de troca de refil. Aí me fala aí a dica que tu deu aí, Vlad. Ó, geralmente essa agulha, quando ela vem nova, ela vem com tipo uma lâmina, ela vem afiada. Aí o que acontece? Ela corta o refil quando você vai colocar. Aí você pega uma serrinha de unha e tem que dar uma paradazinha aqui, ó. Entendi. Dá uma raspadazinha de um lado, do outro. Show de bola. Porque se não fizer isso, quando você colocar aqui o refil, ó, se você for introduzir no pneu, na hora de tirar ele quebra. Bem no meio. É, bem no meio. Aí acaba não remendando. Entendi. Não gosto dessa basezinha aqui, ó. Ela te limita. Aí depois a gente vai testar lá pra ver se você vai gostar dela. Entendi. Qual a função dessa basezinha aqui? Aqui era como que fosse um distanciamento. Como que fosse o máximo aqui, não poderia chegar até aqui no final, ó. Entendi. Só que aí às vezes quando a gente vai olhar... Isso aqui eu pensei que isso aqui fosse tipo, na hora de puxar um refil, ele jogar pra fora. Isso aqui é como se fosse um limitador. Tipo, por exemplo, na hora que você isso aqui, você talvez topasse o cabo. Aí Entendi. o refil, ele não pode entrar todo. Ele tem um... Só que aqui às vezes, ele entra muito pouco no pneu. Aí se entrar muito pouco também, aí não remenda. Entendi. Porque o ar expulsa ele. Entendi. Mas um pneu grande que não da minha moto aqui. Ele não pode também ficar curto demais e também não pode ficar pequeno demais. Deixa eu achar. Aqui, não? Não. Aqui, ó. Sobre o reparo. Esse aqui é o reparo. Esse aqui é feito de quê? Isso aqui é silicone com nylon. Tá, esse nylonzinho aqui, ó, é o mesmo que é feito o pneu, ó. Aí ele fica... Entendi. Esse amarelozinho é um silicone. E em volta dele tem uns nylonzinhos. Entendi. Qual é a marca que tu recomenda aí desses reparos? Vipal ou Schrader. São as duas melhores, Vipal ou Schrader. Tá. Que é um nomezinho em inglês. Mas essa aqui é a melhor, que é a Vipal. Tá. Aí o que tu fez aí? Tu tirou ele lá do... eu tiro ele, ó. Tu deu uma enrolada nele. Isso, aí eu giro ele aqui, ó, pra deixar ele mais fino. Mais fino. Aí coloca aqui, ó. Aí puxa. Aí tenta colocar no meio, ó. Tá, 50-50. 50-50. Aí vai colocar lá no furo, aí ele vai entrar assim, ó. Aí tu vai deixar mais ou menos isso aqui, ó. 1 milímetro pra fora aqui, 1,5 milímetro. Aí na hora de tirar, tem que girar, ó. Girar e puxa. Ah, tá. Isso que ele tem que sair assim, ó. Entendi. Se você sentir que quebrou essa fibra aqui, ó, ela não pode soltar dentro do pneu, ó. Entendi. Que é por isso que a gente tem que lixar aqui, ó. Que é justamente isso. Que aí se ele cortar no meio, aí não presta não. Entendi. É esse detalhe. E também não pode deixar ele muito curto assim, ó. Ficar, ó. Porque ele entrou demais, que aí o ar ele vai puxar ele um pouquinho pra dentro, aí ele entra. Ou seja, tem que sobrar pedaço pra dentro e pra fora. E aí também não pode ficar assim, ó. Muito, só a pontinha dentro, ó. Porque aí o ar agora vai jogar ele pra fora. Me tira uma dúvida. Geralmente quando a gente vê na prática, fica... esse pedaço que fica pra fora, a gente corta... O ideal é cortar. Porque não pode, por exemplo, principalmente a moto. Porque se ele ficar muito grande pro lado de fora, ele vai ficar dando aquele saltozinho. Porque aí vai acumular terra, vai ficar aquele lombinho. Aí o ideal é deixar ele rente com um biscoito. Sim. Se o pneu for novo, né? Entendi. Vai. Esse aqui é grande, vai dar certo. Tipo assim, ó. Aqui é uma base, que é o limite do furo pro refil. Sim. Se o furo, por exemplo, fosse mais grosso do que essa base aqui, já não daria mais para fazer o rabo. Aí teria que ser vulcanizado. Entendi. Mas geralmente é difícil.
Aí, por geralmente exemplo, o que entra é um prego, uma tarraxa, uma coisinha mais fina. Isso, por exemplo. Até aí, esse aqui também não tá grosso, né? Aí tá o prego, vai tirar. Na hora que tirar, vai colocar isso aqui, ó. Que aqui, ó, além de alargar, o pneu de moto não, porque não tem arame, mas geralmente o de carro ele tem arame, tem uns nylonzinhos. Aí isso aqui abre assim, ó. Entendi. Afasta, aí gira, ó. Que a gente chama de dar uma escariadazinha. Aí coloca. Aí divide lá, ó, 50-50. Show. Aí coloca aqui, ó. Aí essa peça aqui, ó, você vai ter que fazer isso, ó. Tá. Segurar ela. Uhum. Aí ele entra girando. Aí é só uma giradazinha pra ele engatar. Entendi. Que tá ruim porque o pneu tá seco. Aí ele vai entrar, ó. Aí aqui, ó, aquele lance que eu lhe disse, ó. Tá. Ele entrou todo. Isso, ó. Ele te limita, ó. Tá vendo que ficou muito grande, ó? Entendi. Entendeu? Aí o ideal seria ele entrar mais um pouquinho. Eu recomendo tirar, eu vou tirar isso aí. Aí tu dá um leve giro. Aí gira, aí puxa. Aí como esse aqui tem a base, tem que colocar o dedo aqui. Aí puxa. Entendi. Ou seja, isso aqui é ruim pra entrar, mas pra sair se torna teoricamente mais fácil. Só que o ruim dele é por conta disso, ó. Que aqui pra ficar mais ideal, seria ele entrar mais um pouco. Entendi. Gira o pneu pra gente olhar por dentro como é que fica. Então fica assim, ó, só uma bolinha. Entendi. Vlad, deixa eu te perguntar, isso aqui não chega a descalibrar o pneu, a mudar o balanceamento, da roda, não? Não. Aí o perigo aqui é, por exemplo, se fosse um pedaço de vidro, aí já não daria o refil, porque ele não é assim, não é uniforme, né? Isso. Não assim, não é em circunferência. Ele cilíndrico. Isso, não é cilíndrico. Foi irregular. Isso. Aí às vezes ele vaza aqui, ó, nas brechas, nas frechas. Entendi. Na verdade pra tirar de um sufoco, né? Do sufoco, isso. Tá, me tira uma dúvida. Imagina que gira o pneu aí. Aqui a gente tá falando geralmente ele fura nessa bandagem central. Furou na lateral, não tem como fazer. Não tem como. Só vulcanizar. Só que assim, às vezes a gente consegue fazer umas gambiarrazinhas. Que é partir ele no meio. Que eu falo assim, em caso, sei lá, vou fazer uma viagem de 12 mil. Você tá no meio do nada, não tem... dá. Tipo, por exemplo, aqui, ó. Ele entrou aqui, por exemplo. Dá pra gente fazer. Só que aqui agora... Pronto, ó. Ele entrou aqui, né? Sim. Aí pra sair do prego... Vou tirar esse aqui pra gente não estragar o... Aí, ó, por exemplo, tem ele aqui. Sim. Só que esse, se colocar aqui, ele vai rasgar. Aí não vai dar certo. Aí o que a gente tem que fazer? Partir ele no meio. Vai rasgar, tá falando o pneu. Isso, ó. Abre ele. Ah, entendi. Tira a metade. Deixa ele mais fino. Isso. Deixa ele mais fino, aí dá certo. Aí é um pelo menos, né? Porque a recomendação aqui é vulcanizar. Aí você consegue tranquilo chegar numa oficina, Boa dica, cara. Aí coloca, aí dá. Do mesmo jeito. Aqui. Tanto aqui como aqui, ó. Do mesmo jeito, só que ele tem que ser mais fino. Porque aqui, como não tem muito nylon, ele corre o risco de rasgar quando for colocar a agulha. Entendi. Porque aqui ele tá seco, aí fica mais ruim de... Aqui, ó. Dá o girozinho. Dá o giro. Aí dá dois giros, né? 2 giros. Aí puxa. Aí pronto. Tudo certo. Aí apara, com o estiletezinho aí dá pra tirar do sufoco. Tranquilo. Show, cara. Tá, então aí o exemplo que tu pegou é como se fosse um furo nesse calibre aqui. Que dificilmente acontece. Se furar, você tem que arriscar até o pneu abrir. Mas se acontecer... Mas se acontecer, junta dois refios. Desse grosso. Entendi. Coloca ele em forma de X. Coloca em X e aí coloca lá no furo. E aí o mesmo procedimento é o mesmo. Aí puxa. Aí ele sai. Que aí também dá pra tirar do prego. Entendi. Porque às vezes acontece, é difícil, mas... Entendi. E aí, Vlad, em relação vamos imaginar, eu tô rodando com a minha moto ali, minha moto fura. Aí, nesse caso, como a gente fez a prática com pneu seco,
a gente deixaria o prego no pneu. Deixaria o prego no pneu. E aí eu preparo o refil, preparo tudo. Isso. Só puxo o prego com alicate quando tiver já todo preparado. Entendi. Quanto menos a saída do pneu teoricamente, mais fácil de fazer o procedimento. Porque geralmente na estrada não vai ter um compressor, né, para encher. Entendi. Eu ando com compressor portátil justamente para tentar amenizar o problema. Aí, por exemplo, no seu caso aí já não tem problema. Entendi. Eu falo em relação a furar, porque eu imagino, por exemplo, se tiver alguém comprimindo de dentro para fora, no caso o ar, é mais fácil teoricamente o ferro entrar do que o quanto pneu mais mole. Isso. Quanto mais cheio, melhor. Pronto. Já fica uma dica legal, né? Não tirar o prego, só tirar o prego quando for fazer o... o que a gente faz tira, já coloca isso aqui, que ele segura. A gente já deixa ele no lugar. Show. E aí o ar já fica vedor já lá. Aí eu preparo esse, Aí tira o prego, bota esse aqui. Bota esse. Show. Esse aqui também funciona, ó. Eu arranco o prego e coloco ele no lugar que ele veda também. Aí não tem desperdício do ar, né? E quanto mais cheio, mais fácil de botar. Quanto mais seco, mais difícil. Mais difícil. Ele fica duro. Show de bola. Tá aqui, ó, na minha mão. Aqui. Tá, então esse aqui é o que vem naquele kitzinho que a gente compra no Mercado Livre. Isso. Aí esse aqui ele não presta, porque ele é muito duro, a borracha. Aí na hora de colocar, é quase impossível colocar. Entendi. Aí já fica outra dica aí, né? Comprar, do mesmo jeito que investe num equipamento assim. E aí, uma coisa que eu vi, Vlad, pegando o gancho da tua fala aí, alguns caras que viajam, quando isso aqui é de plástico, a base quebra. Quebra, isso. Porque o cara tem que botar uma certa força, né? Então comprar de alumínio e da marca lá Vipal. Isso. Aí o meu, por exemplo, é profissional, ó, ele é maciço e mais fino, só que aí pena, ó. Já ficou ruim demais. Esse aqui já seria o melhor. Mas aqui no caso, como tu trabalha, aqui tu usa todo dia, né? Todo dia. Aqui é uma eventualidade que a gente espera, na verdade, nem usar. Vlad, cara, alguma dica aí pra... Claro, evitar pneu ninguém consegue evitar furar, né? Mas que dica que tu daria aqui pra galera pra, tipo, preservar ao máximo o pneu? É andar sempre calibrado. É uma coisa que quase ninguém faz. É calibrar certinho. Na hora, principalmente antes de viajar, procurar ir no horário mais frio também, é um bizu legal. Porque o pneu, quando ele tá muito quente, ele fica fácil de pegar qualquer coisa. Show de bola, Vlad. Outra dica boa que o Vlad me deu aqui, coisa que eu já tinha feito, quando a gente compra no Mercado Livre, o parafuso daqui é muito vagabundo. Ele folga, né, Vladimir? Quando o parafuso é ruim. Ele folga tudinho, principalmente na hora de girar, ó. Ele folga aqui, ó. Aí isso aqui vai ficar preso no pneu, aí vai ter que puxar com alicate. Tem que fazer o que a gente fez aqui, trocar dois parafusos, né? E ficou bom demais. Show. Aí outra coisa que eu ando aqui direto é um alicate. E aqui é um alicate dobrável, né? Que aí pra puxar lá o parafuso. E um compressorzinho portátil. Esse aqui, claro, ninguém vai ter um bicho desse na estrada, um calibrador grande, mas aqui te liga aqui, ó, ele é recarregável. Aí bota a calibragem, dá pra calibrar umas 2 vezes. É um pelo menos. Pelo menos chega no posto. Mas tá bom demais. Ó, no exemplo que o Vlad fez, ele fez com o meu aqui que tem o limitador, né? Que ele recomendou que eu tirasse. Agora a gente vai fazer com o dele, e aí pra ver até quanto pode entrar. Bota aí, Vlad. Ficou? Tá. Aqui é porque a gente já fez várias vezes, ele ficou pequeno, né? Isso. Mas deixa mais ou menos um dedo aí, né? Um dedo, um pouquinho acima aqui, ó, do talãozinho do suco do pneu. Numa viagem longa, geralmente o cara vai estar de pneu novo, né? É bom que fica até uma referência. Então deixa aqui pra ficar limitado com outro. Pra também não ficar. Aí na hora de cortar, ó, e corta da altura do suco do pneu, ó. Pra também não ficar muito alto. Show. Rente acompanhar a altura do biscoito, ó. E se deixar muito alto também, vai acumular sujeira, vai ficar dando aquele saltozinho. Entendi. Como o pneu de moto é muito sensível, e também não pode cortar a rente demais, que o carro diz assim, por que não corta a rente? Porque se deixar, ó, se cortar muito fundo, pode ser que ele entre. Aí o ar vai puxar ele tipo puxa ele pra dentro, ó. Aí ele vai vazar. Ele vai fazer isso. Entendi. Se deixar pequeno demais. Ou seja, não é pra deixar nem muito, nem cortar nem muito na base, mas também não deixar muito pra fora. Deixar muito pra fora. Show de bola.
Fala, galera. Então, essas foram as dicas aí do Vlad. Irmão, Valeu, obrigado, lhe agradeço. Espero não usar seus ensinamentos na viagem. Não, Obrigadão, viu? Valeu. Valeu, galera.